A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador habite em vós e superabunde em cada um as maravilhas de Deus, amém? Meus amados, eu quero neste momento trazer uma mensagem a cada coração, aonde quer que este vídeo alcançar, que seja instrumento de Deus para sua edificação e elevo espiritual. Eu quero aqui em especial deixar o meu abraço ao grupo Visão de Águia, fundado pelo missionário Valder, que me concedeu a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus a este belíssimo grupo, um grupo ativo, um grupo participativo, um grupo a qual eu também faço parte, e que é o grupo que tem movido de forma especial, tem sido um grupo que tem sido instrumento de Deus, onde que vem a junção de muitos membros que cooperam para o crescimento dessa belíssima obra. Deus abençoe a todos, o grupo que participa e no decorrer da mensagem da glória, aleluia, um povo lindo e abençoado. Deus abençoe a todos. Deixo aqui o meu carinho e o meu abraço aqui do pastor Edgar, a minha esposa que não está aqui, mas que também tem um carinho especial a todos os membros do grupo. E eu quero deixar este dia, esta quarta-feira, a palavra de Deus para a sua vida, que ao decorrer da campanha, o nosso amado missionário Valder nos achou por bem trazermos a palavra de Deus com o tema da campanha: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, escrita na Bíblia Sagrada em Ageu capítulo 2, versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Povo de Deus, povo abençoado, eu me fiz uma pergunta quando li este texto, e se você também fez a mesma pergunta e não obteve resposta, creia que Deus quer me usar para trazer a resposta para a sua vida neste dia de hoje. Quando eu li esta mensagem que diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, eu me fiz a pergunta: que casa é essa? Porque a primeira casa, a Bíblia diz no versículo de número 3, que a primeira casa, alguns viram, todos que estão ouvindo a profecia de Ageu, foram libertos do cativeiro babilônico e agora chegaram em Jerusalém e encontraram em Jerusalém o templo derribado, o templo destruído. E a Bíblia diz que muitos se entristeceram, principalmente os anciões, que contemplaram a glória de Deus que tinha sido derramada no primeiro templo. Para quem conhece as Escrituras vai saber que a glória do primeiro templo foi tamanha que quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. A Bíblia, aleluia, vai dizer que agora este templo, que o povo contemplou tamanha glória, está derribado. Aí muitos se entristecem, o povo fica triste devido a esta situação. Todavia, há uma promessa de uma nova construção, há uma promessa de uma construção de um novo templo. E este templo, Deus faz uma promessa através do ministério de Ageu, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas eu quero mais uma vez lançar a pergunta: que casa é esta? Qual é esta segunda casa lida aqui na tradução, que na tradição judaica, a última casa era conhecida como a segunda casa.
Então, aqui também na leitura vai dizer no versículo 9, a glória desta última casa. Então eu começo a ler e começo a entender aqui na palavra do Senhor, que fala ao povo: esforçai-vos, fala a Zorobabel: esforça-te, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, primeiro ponto que me apareceu a pergunta, foi que a Bíblia diz que a primeira casa tinha sido derribada, e agora Deus diz aqui no versículo de número 4 para Zorobabel para se esforçar, e para Josué, filho de Josadaque, para ele também se esforçar. E na parte B vai dizer: esforçai-vos todo o povo da terra, todos. Ou seja, o primeiro templo foi só para judeus, e agora vem uma palavra de Ageu dizendo todo o povo da terra. Amém? Todo o povo da terra. Versículo 5 vai dizer: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, se esforcem, não tema. Amém? Então o que a Bíblia diz no versículo 5? Que o Espírito de Deus habitava no nosso meio, ou no meio do povo que saiu do Egito. Então o Espírito de Deus habitava no meio do povo. Aí, o que a Bíblia vai dizer no versículo de número 7? Versículo de número 7 vai dizer assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Repito, o primeiro templo foi edificado em Jerusalém, que era o templo que os judeus, os israelitas se ajuntavam para glorificar a Deus. Mas agora olha o que Deus diz: e farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações. É o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Deus vai encher esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Mas é uma casa não somente para os judeus ou os convertidos ao judaísmo. Não, é uma casa que vai abranger e vai alcançar todas as nações. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 9 que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Irmãos, a primeira casa foi derribada. O povo que contemplou a primeira glória chorou, entristeceu, porque viu a primeira glória. Mas agora Deus está falando de uma segunda glória. E nessa segunda glória, ou segunda casa, que a glória vai ser maior do que a da primeira, essa segunda casa, quem sabe vem à mente do povo: se nós construir esta segunda casa, pode acontecer algum imprevisto e alguém derribar novamente. Se nós construir esta segunda casa, pode acontecer algo de imprevisto e ela cair por terra. A tristeza será triplicada aos corações. Mas eu começo a refletir. Isaías, capítulo de número 7, vai dizer que de uma virgem nascerá um menino, e esse menino será chamado de Emanuel, que Emanuel quer dizer Deus conosco. Este menino que nasceria, no capítulo 9, ele tem o nome, ele será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
e o príncipe da paz, no capítulo 9 de Isaías. E a Bíblia vai falar que este menino nasce, e este menino traz as maravilhas para a sua geração e para as gerações posteriores, que nós sabemos que é o nosso Cristo, que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus. O seu túmulo está vazio e tem a mensagem dizendo: não está mais aqui, ressuscitou ao terceiro dia, ele vive, ele reina e habita em mim e habita em você. Jesus, que Isaías diz que o nome dele será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele cresce, e quando cresce começa a pregar a palavra. Pregando a palavra, ele chega diante do templo, e a Bíblia diz que Jesus fala que este templo seria derribado, e depois de 3 dias seria reerguido. Este templo, o que Jesus fala? O templo. Nós que lemos a Bíblia, que conhecemos as Escrituras Sagradas, sabemos que o templo que Jesus estava falando não era o templo construído por Herodes, o templo que Herodes reformou, o templo que Herodes expandiu, não. Nós sabemos que Jesus estava falando do seu próprio corpo, e Jesus se deu o seu corpo por templo. Jesus falou: este templo vai ser derribado, vai cair, mas depois de 3 dias ele vai se erguer de novo, vai ser reformado, vai ser reconstruído. Em 3 dias ele vai estar de pé novamente. Amém? Então novamente estará de pé. Então que glória da segunda casa! A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Jesus disse que o corpo dele simbolizava o templo, e que o templo, aleluia, foi derribado e no terceiro dia se reconstruiu. Amém? A Bíblia vai dizer no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus fala: o que dizem por aí, quem é o Cristo? O povo diz, uns dizem que é Isaías, outros Jeremias, e outros dizem que é um dos profetas. Jesus fala: pois bem, mas e vós, o que dizes? Quem sois o Cristo? Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, vindo de Deus. Jesus fala: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, que quem te revelou não foi a carne e não foi o sangue, mas Deus. Amém? E o que Jesus fala para Pedro? Tu és Pedro, que no original o significado do nome de Pedro é pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Então já está aqui o primeiro sinal que eu tenho, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Primeiro, é porque a glória da segunda casa vai ser construída pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, que diz: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Então, o primeiro ponto, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque o inferno não pode destruir. O primeiro templo foi derribado, mas o segundo templo, ele foi derribado, que foi o templo, o corpo de Cristo, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que ele foi reconstruído. Ou seja, o que a Bíblia fala a respeito dos nossos corpos? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiveram vivos
serão transformados, seremos transformados, ou seja, nós, o templo, será transformado, reformado, reconstruído. Os que morreram vão ressuscitar. Os seus templos, o corpo, que Deus não habita em templos feitos por mão humana, mas templos feitos pela sua própria mão. Qual foi o templo feito pela mão de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo se uniu e falou: façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. E a Bíblia diz que a imagem e semelhança de Deus os criou. Então Deus colocou a mão no barro e formou um boneco à sua imagem, à sua semelhança, e soprou o fôlego de vida, o espírito de vida sobre nós. Amém? Então o templo feito pelas mãos de Deus, quem ia construir este templo? Jesus, que é a igreja de Cristo. Pastor, mas eu não estou entendendo aonde que o Senhor quer chegar. Jesus falou que ia construir a igreja, e o Senhor já está falando de templo que não vai ser derribado, e é um templo que ninguém vai destruir, e o templo sou eu e você, e eu não estou entendendo, pastor. Se você não está entendendo, eu quero ler aqui em 1 Pedro, capítulo de número, aleluia, capítulo de número 2, 1 Pedro, capítulo de número 2, e o verso de número 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Vou repetir: vós, como pedras vivas, ou seja, Jesus nos conhece como pedra. Pastor, o que é pedra? Pedra é o fragmento de rocha, é os pedaços de rocha. A rocha eterna, a rocha eleita, é o nosso Cristo, nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas nós somos fragmentos de uma rocha que é Cristo, que somos pedra. E a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, e nós, como pedras vivas, somos construídos ou edificados casa espiritual. Tem alguém me entendendo, pelo amor de Deus? Casa espiritual, a glória da segunda casa, está juntando? Casa espiritual, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A primeira glória foi no templo de pau e de pedra, que Deus derramou, mas a condição foi qual? 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 7. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu. Ou seja, Deus não tem compromisso com o tijolo, Deus tem compromisso comigo, e Deus tem compromisso com você. Não é o tijolo que vai se prostrar, é eu e é você. Não é o tijolo que vai orar, é eu e é você. Então o primeiro templo que o povo pensou que a glória estava nele foi derribada e foi levada a nada. Agora o segundo templo, Deus está dizendo, é eu e é você, e se estiver edificado na rocha, se estiver alicerçado na rocha viva e eleita, nosso Senhor Jesus Cristo, não existe capeta no mundo que derrube. Aleluia, amém? Então, sois construídos ou edificados casa espiritual, amém? Casa espiritual, tá bom não? Eu vou explicar melhor para você em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número, aleluia, capítulo de número 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, aleluia. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Como é que é, pastor? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ei, Deus está dizendo, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira.
Pastor, a primeira casa foi um poder enorme que ninguém entrava, ninguém saía, sim, mas ela se derribou, caiu para provar ao homem que a glória não estava no tijolo, não estava no pau, não estava na pedra. O poder foi derramado sobre cada carne. O que a Bíblia diz? Que quem estava dentro não conseguia sair. Por quê? Por causa do poder. O poder não estava no templo edificado por mão humana, estava no corpo, estava na alma. O poder estava dentro do homem, não conseguia sair. Pastor, não conseguia entrar também. Pois é, porque a glória foi tão grande que quem estava dentro sentiu o poder e quem estava fora sentiu o poder. Que Deus diz ao povo que é nós que devemos nos humilhar, é nós que devemos nos prostrar, para que a glória de Deus habite em nós. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Primeiro ponto que eu vos disse é porque por mais que o inimigo se levante, quem não viu na Bíblia Sagrada escrito dizendo que o nosso Cristo foi levado à cruz, e na cruz ele levou chicotadas, açoitadas, uma quarentena de açoites menos uma. A Bíblia diz que o seu corpo estava transfigurado. Isaías capítulo de número 53, não havia beleza nele para que nós o desejássemos, não havia formosura dele para que nós quiséssemos estar com ele, pelo que a Bíblia diz que os homens viravam o rosto para Jesus, porque estava transfigurado, estava feio, horrível, naquela cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele entrega o seu espírito, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando Jesus entregou o espírito, a casa, o templo derribou, o templo caiu, o templo foi destruído, foi sepultado, e ao terceiro dia reconstruiu um templo sem sangue, porque todo o seu sangue foi derramado para lavar os meus pecados e os seus pecados. O corpo ressuscitado, um corpo que agora Deus vai enviá-lo a um corpo de glória, um corpo que o capeta não teve a ousadia de tomá-lo para si, porque o corpo, a morte desejava dominar os corpos, mas o corpo de Cristo a morte não derribou, o corpo de Cristo a morte não dominou, o corpo de Cristo até entrou na sepultura, mas ao terceiro dia a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Esses 3 dias Jesus foi ao inferno, tomou a chave do inferno e tomou a chave da morte, dando a nós, enquanto corpo, o templo de Cristo era derribado. Quando Cristo entregou o seu espírito, a Bíblia diz que no templo físico feito por mão humana, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo: eu e você tem liberdade de entrar neste templo e de entrar no lugar santo dos santos, provar a glória de Deus, a virtude de Deus. Lembra do que foi lido: vós sois como pedras vivas, edificado casa espiritual. Aleluia! Vós sois templo de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita, mora em nós. Agora eu quero te deixar um detalhe, para você tomar cuidado deste templo. A glória deste templo vai ser maior, todavia, se este templo não estiver fazendo a vontade daquele que o edificou e construiu lá em Gênesis com as suas próprias mãos, também será derribado. Pastor, mas o senhor falou que não seria derribado. Sim, mas se a gente cumprir a questão que está escrito aqui no versículo de número 3, que diz, ou seja, no versículo de número 4 do capítulo 2 de Ageu, versículo 4: esforça-te, Deus falou
esforça-te para Zorobabel. Deus falou, esforça-te para Josué, filho de Josadaque. E Deus falou depois, esforçai-vos. Esforça-te para Zorobabel, esforça-te para Josué e esforçai-vos no globo, no todo, esforçai-vos no plural, amém? Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, se esforça e trabalha, aí Deus é conosco. Se não haver esforço, se não houver trabalho, se nós não entender que nós somos templo de Deus e que o Espírito de Deus que habita em nós é santo, a Bíblia diz no versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, você não é dono de si próprio, você não manda em você mesmo, você não manda nas suas opiniões, você não manda nas suas posições. Existe um Deus que conhece mais de você do que você mesmo, existe um Deus que conhece mais de nós do que nós mesmos, existe um Deus que conhece tudo e todas as coisas. Versículo de número 17 diz, se alguém destruir, como destruir? Porque o templo que Deus criou, que somos nós, é santo, e como que alguém pode destruir? Porque a Bíblia diz que todo pecado é feito fora do corpo, mas a prostituição é feita com o corpo. Então aquele que se prostitui contra o próprio templo de Deus. Não se prostitui, não se embriaga. A Bíblia diz, não rouba, não mata, porque fazendo isso você está derribando o templo de Deus. E se você destruir o templo de Deus, que você não é seu mesmo, você não é seu proprietário, você não é seu dono, você tem um dono que é Jesus Cristo de Nazaré, que teve o seu sangue derramado, seu sangue vertido na cruz do Calvário, que nos comprou, nos resgatou. Nós temos um dono, e esse dono dá exigência para que nós, como pedras vivas, somos construídos casa espiritual, para que haja sacrifício obedientes a Deus, ou seja, sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios agradáveis. Qual sacrifício, pastor, que é agradável? A obediência. A Bíblia diz que Deus não requer sacrifícios nem oferta, e sim obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Haja visto que se houver obediência, aí sim Deus requerirá o sacrifício. Então o sacrifício meu e seu só é válido se houver obediência. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engana, não se engane. Olha o que a Bíblia diz, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ganhar o sábio, para ser sábio. Você quer ser sábio? Faz de louco para ser sábio. Amém? Tem muitos construindo avião, smartphone, iPhone, construindo aparelhos com a tecnologia de alta qualidade, mas eles não têm a sabedoria que eu e você tem, que nós não temos um dono. O nosso dono é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nos resgatou do pecado, santificou as nossas vestes, lavou com sangue puro, carmesim, para que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Eu quero entregar esta profecia para a sua vida. Você que reconhece que é casa espiritual, você que reconhece que é templo de Deus, começa a receber aí aonde você está o poder de Deus, a glória de Deus, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Recebe glória, recebe poder, recebe virtude, recebe unção,
eu deixo aqui essa palavra para você. Me escute em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 10, versículo 28. E não temais o homem que pode matar o corpo, mas antes temei aquele que mata o corpo, a alma, e lança no inferno. Então que você venha ser revestido de poder de Deus. Fala quem quiser falar, questione quem quiser falar, mas você tem um dono, você tem um dono, você tem um dono, e este teu dono te disse que se você esforçar, se dedicar, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Amém? Deus vos abençoe, um forte abraço a todos. Deixo aqui essa palavra para os vossos corações, e que juntos vamos provar a glória da segunda casa, ou a glória da última casa, que jamais será derribada e abalada. Deus abençoe a todos. Missionário Valder, um abraço aí. Deus continue usando a sua vida em nome de Jesus.